Você sente que hoje é funcionário da sua própria empresa? Se você sair um dia, nada acontece dentro do seu negócio, a empresa não trabalha para você. É você que trabalha para ela. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como mudar esse jogo e construir um negócio que funcione, cresça e dê lucro mesmo sem precisar de você estar lá todo santo dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de ADM, episódio número 26. E nesse episódio a gente tem um tema muito interessante que foi uma dúvida. Marcos, eu quero que a empresa trabalhe para mim, não o contrário. Como que eu faço isso acontecer? E essa dúvida foi uma dúvida muito interessante porque é uma dor visceral mesmo do nosso público, né? Das pessoas que acompanham, dos nossos clientes de fato, sim, né, Vini? E são pessoas assim que realmente você vê que essa dor é uma dor muito latente. Então, se você é essa pessoa que tá com esse sentimento de que sentindo que não é a empresa que trabalha para você, é você que trabalha para ela, você se sente mais funcionário da sua empresa do que o próprio dono, eu digo que esse episódio é para você. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Marcos Leal, consultor empresarial, criador do método administrador de resultado, administrador e consultor de empresas, né? E ajudo donos e donas de empresa como você a multiplicar o seu lucro, a fazer a sua empresa crescer, a ter resultado, a escalar o seu negócio de fato e fazer com que você tenha sucesso e liberdade. Tudo isso em 90 dias. Olha só que maravilha. E hoje eu tô com o Vinícius Almeida, que é o nosso CS, o nosso Customer Success. Né? Tudo bem, Vini? Tudo bem, Marcos. E para quem não sabe o que é Customer Success, é bonitinho, né, em inglês, mas significa sucesso do cliente, só para deixar chique, né, Vini? Exatamente. Então, assim, se você chegou agora também já e não é inscrito, já deixa o seu like aqui no canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like também já no nosso vídeo, porque é o seguinte, se você não gostar até o final, você tira, não tem problema. Mas já deixa o teu like agora, porque eu sei que isso vai fazer com que o YouTube mande isso para mais pessoas também, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se de fato você quer deixar de ser funcionário da sua empresa para ser dono. Legal? Então vamos lá, Vini, qual que é a dinâmica de hoje? Hoje a gente vai conversar, né, sobre bater, de fato, como diz o nome do podcast, um papo, né, de ADM sobre essa questão que é tão importante para os donos de empresa, né? As pessoas, tanto que a gente conhece, quanto aqueles que a gente não conhece pessoalmente, sim, né? Nunca bateu um papo, mas sabe que passam por isso, que é a questão de que eles abrem um negócio, querem liberdade, sim, só que na realidade eles viram refém da própria empresa, né? Isso é um saco, né, isso velho? É algo extremamente importante, por muitas das vezes até desanimador, né? Causa frustração, algo nesse sentido para as pessoas, para os donos de empresa. E a gente está aqui hoje para falar sobre esse assunto e principalmente trazer soluções. Como resolver esse Como resolver essas coisas. Exatamente, né? Perfeito. Por onde começar, por exemplo, a investir para que isso passe de ser refém para que a empresa trabalhe para eles. Perfeito. Né? Isso é o mais importante. Para começar, já de início, eu queria te fazer uma pergunta. Por que isso acontece? Por que a maioria, né, dos donos de empresa está sempre no operacional, sempre ali no olho do furacão? Por que essa pergunta é uma máxima, né? E assim, é uma pergunta que talvez seja extremamente batida. E as perguntas, né? Essas coisas, se você for olhar na internet, sacudir a árvore da internet, você vai ver um monte de gente falando sobre isso. Mas a verdade é o seguinte, por que a maioria dos donos de empresas estão presos no operacional? E a resposta é que não existe uma resposta concreta. Mas existem algumas teorias. Essas teorias, elas estão alinhadas tanto a frustrações, dores, medo, mas também por uma coisa que eu gosto muito de olhar por essa ótica, que é a ótica da necessidade. Veja bem, nenhum dono de empresa fica no operacional porque ele quer. Ele fica porque ele precisa. Nenhum dono de empresa está lá no operacional porque ele quer, porque ele precisa. Olhe quantos negócios surgiram a partir do próprio dono. Quantas empresas elas nascem só com o próprio dono? Então, quem é que vai ficar no operacional se não ele? Então, muitas vezes ele está lá pela necessidade, mas a empresa vai crescendo e ele continua enraizado de que ele é a força motriz do negócio. Talvez seja de fato.
E não tem nada de errado com isso, né? Eu não sou a pessoa que vou dizer assim, não é o olho do dono que engorda o gado. Não, claro que é. Quem engorda o gado é o olho do dono, sim. Né? Só que o que acontece? Ao passo em que a sua empresa cresce, o dono precisa de quê? Crescer também. E se o dono não cresce, ele acaba virando âncora do negócio. Então, muitas vezes, o dono ele está preso no operacional porque ele acredita, isso daí é uma crença dele, que o local mais útil dele na empresa e a parte que ele mais contribui é no operacional. Então, vou te dar um exemplo. Imagina uma padaria. Você pode ter padarias de diversos portes. Eu conheço padarias que faturam 10 mil por mês e conheço padarias que faturam 100 mil reais por mês. Né? O dono da padaria ele pode muito bem ser o próprio padeiro. Na padaria de 10 mil. Na padaria de 100 mil, talvez já não seja mais interessante. Entendeu? Por quê? Porque na padaria de 10 mil, ele não tem tantas outras coisas que dependam dele. Mas numa padaria de 100 mil, ele já tem time, ele já tem pessoas, ele já tem processos, ele já tem estrutura, ele já tem maquinário. Então, o que ele precisa ali agora? Ele se tornar um ativo estratégico do negócio para fazer o negócio crescer. Ele não está no momento mais de fazer o negócio girar. Então, o que acontece? A maioria das pessoas ela continua presa, mesmo a empresa crescendo, porque ela acredita que a utilidade dela dentro da empresa é estar no operacional. Então, eu não julgo quem está, e não vou dizer você está errado, você está certo, e não é esse o jogo. Mas é a partir do momento que o dono da empresa abre o campo de visão dele e entende que ele pode ser muito mais produtivo e pode gerar muito mais resultado fora dali, é que a coisa começa a acontecer. Sim, pronto, perfeito. Você trouxe aí 2 exemplos que foram padaria de 10 mil, sim, faturamento, e uma padaria que fatura 100 10 vezes mais, né? Sim. 100 mil. Obviamente, existem alguns pontos aí que vão separar as duas além do faturamento. Por exemplo, a capacidade de produção, o time que envolve, os clientes, enfim, tem um monte de variáveis, vai ter uma né? Infinidade de variáveis. Pronto, sim. Perfeito. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Quais são, por exemplo, sinais claros de alguém que os dois podem ter começado pequenos, estiveram no estágio de 10 mil de faturamento, só que um passou essa barreira, superou bastante, e o outro continuou no estágio de 10 mil. O que faz, por exemplo, desses 2 donos se tornar extremamente o funcionário daquela empresa e refém daquele negócio, daquela estrutura, e o que faz, por exemplo, o dono, por exemplo, da padaria de 100 mil, ser mais do que, por exemplo, o funcionário, ser de fato o dono daquele negócio. Por exemplo, ele funda a padaria, ele começa a ser padeiro. Certo. Esse de 100 mil, ele pode, por exemplo, fazer, por gostar, né? Ele pode continuar trabalhando, igual de 10 mil. Os dois podem continuar na operação do negócio, mas o que faz, por exemplo, um ser diferente, ser o dono do negócio, e o outro, por exemplo, ser ainda o refém, o funcionário? Qual que é a separação que a gente pode fazer? Cara, o que faz um ser refém e o outro não é os sinais claros que você vê que ele virou empregado é quando ele se torna a peça central de forma desnecessária. Por exemplo, a história do padeiro. Sim. Né? Ele foi lá e virou, ele abriu a padaria e ele era o padeiro. Mas a padaria cresceu e ele continuou padeiro. O fato dele ser o padeiro, por si só, tornou ele empregado da empresa. Mas não é esse o motivo. Esse é o efeito do motivo. Não é a causa. Você quer ver qual é a causa? Eu vou te dar um exemplo simples. Sabe por que ele não quer deixar de ser o padeiro? Por quê? Porque ele não quer ensinar a receita dele. Se ele não quer ensinar a receita dele, ele não vai botar outro padeiro, porque ele não quer ensinar outra pessoa a fazer. Porque ele acha que é o segredo dele. Que é por isso que ele vende muito. Você entendeu? Só que aí tem um ponto. Ele vai ensinar a receita dele. Ok. Tem diversas maneiras de você proteger isso como propriedade intelectual. Você pode, por exemplo, você pode registrar essa 10 mil, receita como Sim. propriedade intelectual. Beleza. Você pode fazer isso. E tem outro ponto também. Porque se eu colocar e ensinar alguém aqui, depois ela sai e vira o meu concorrente. Cara, eu vou te dizer. Nem todo mundo está preparado
para correr os riscos que um empreendedor corre. Sabe por quê? O cara desse que tem um faturamento de 100 mil, começa o dia 1º do mês devendo pelo menos 50. Ele começa o dia 1º do mês devendo pelo menos, se ele não estiver devendo muito, estiver bem financeiramente, 50 mil. Não é todo mundo que tem estômago para isso. Não é todo mundo que tem inteligência emocional para lidar com isso. Você entendeu? Então, muitas vezes ele vira empregado da própria empresa porque ele tem medo de sair de lá e não se sentir útil. Então, muitas vezes ele vira empregado porque ele acha que é o único lugar da empresa que ele se sente importante e que ele faz a diferença. Se ele sai dali, ele acha que não tem mais serventia. Se ele sair dali, ele acha que nada vai ser feito como ele. Se ele sair dali, ele acha que as pessoas vão roubar ele, ou que vão, sei lá, tomar o lugar dele, ou vão fazer qualquer coisa nesse sentido. E a verdade é que não é bem assim. Você entendeu? Então, o ponto-chave aqui é, ele se torna empregado da empresa dele quando ele acha que o único lugar de serventia dele é ali. E ele se torna, sei lá, sabe você tem um peão. Sabe o que é um peão, né? Sim. Você sabe que o peão ele é sustentado por um prego. Uhum. Então ele é como se fosse o prego do peão. Enquanto o peão está girando, ele está equilibrado pelo prego ali. Sim. Agora, se o peão parar de girar, o que acontece? Acabou. Ele cai? Sim, caiu. É a mesma coisa. Se o dono da empresa não está lá, ela o quê? Cai. Ela cai. Entendeu? Exatamente. Então, esse é o ponto. Tá muito mais voltado, por exemplo, claro, tem a questão de ações, né? Tomar de ações, decisões, Sim. mas também tá muito voltado à questão de mentalidade, né? De você separar, por exemplo, quem vira refém do negócio, empregado, e quem vira, por exemplo, ali... Também trabalha como funcionário, como você deu o exemplo, que os dois podem fazer, mas, por exemplo, ele não está preso àquela operação o tempo todo e o dia todo, né? Com essa mentalidade. Sim. Junto com esse cenário, eu queria que você trouxesse, derrubasse, por exemplo, o mito de se eu não fizer, por exemplo, ninguém faz bem feito, né? Se eu não fizer, ninguém faz bem feito. Talvez essa seja uma grande... Não vou dizer a maior objeção, mas uma das maiores objeções que todo empresário tem. Se eu não fizer, ninguém faz bem feito. E é por isso que ele não contrata, é por isso que ele não delega, é por isso que ele não traz pessoas. Mas o problema é esse. O problema é que existe uma maneira, e aí o empresário que está acompanhando a gente, ele precisa entender o seguinte, que existe uma maneira que é muito simples de fazer isso, mas não é fácil. Você pode sim fazer com que as pessoas façam bem feito. Só que isso exige diversos elementos. Planejamento, processos, pessoas, treinamento, processos. Né? Tanta coisa que exige que o empresário não está capacitado com as ferramentas certas para proporcionar isso. Então, por que ele fala, se eu não fizer, ninguém faz bem feito? Porque a maneira com que ele transfere, ou seja, eu tiro esta capacidade de mim e trago para o outro... é feito de maneira ineficiente. É feito da maneira incorreta, sem a metodologia, sem ferramentas certas. Então, isso faz com que a pessoa não consiga entregar exatamente o que ela precisa. Então, quando eu vou lá e simplesmente falo, preciso que você faça isso. Por exemplo, hoje de manhã eu tive uma conversa com o Cauê. Cauê, eu tenho uma demanda aqui e essa demanda era para eu fazer. Eu cheguei para ele e falei, Cauê, eu preciso disso... assim, 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 eu preciso disso, disso e disso, e tal, e tal, e tal, e transferir isso para ele da maneira correta, com planejamento, com processos. E o que aconteceu? O produto saiu tão bom, ou talvez até melhor do que eu mesmo poderia fazer. Por quê? Porque o nível de clareza que ele teve sobre aquilo que eu queria que ele fizesse foi ok, foi perfeito. Então, o problema de você ter pessoas que falam é porque aquilo não é claro o suficiente e, principalmente, a peça central da coisa. A responsabilidade não foi transferida da maneira correta. E não é sobre tarefa, é sobre responsabilidade. É sobre o que o João Cordeiro diria, accountability. E se você não transfere isso para o seu colaborador, os resultados não acontecem.
Sim. Aí, de fato, se ele não fizer, ninguém faz bem feito. Uhum. Você acha... você estava falando aí e me veio uma questão na cabeça que é o seguinte. As pessoas, por exemplo, você trouxe o exemplo das pessoas tentarem fazer, mas não fazerem da maneira correta. Sim. Né? Aquelas que tentam, porque tem gente que nem tenta Tem e gente que não tenta. já tá com... No meu negócio não funciona, Isso. porque no meu ramo, porque no meu segmento é complicado, porque não sei o quê. Já tá sei. enraizado esse tipo de coisa aí, Sim. falou, nem vou tentar porque isso não é pra mim. Sim. Mas, por exemplo, você acha que, por exemplo, aquelas pessoas que têm a gana de tentar aprender e executar, elas erram, por exemplo, porque elas de alguma maneira entendem aquilo como algo superficial? Vou dar o exemplo do papo que você teve com o Cauê hoje, que você trouxe pra cá. Sim. Você foi lá e falou de maneira muito clara o que poderia, o que queria do Cauê. O que eu queria, sim. Exatamente. Só que aí, mesmo falando de maneira clara, obviamente o Cauê ele precisa ter os conhecimentos necessários para executar a função, né? Exatamente. Pronto. Que ele já tem, mas você foi lá, até por isso que você passou a atividade para ele, porque ele já tinha os conhecimentos necessários e você só Exatamente. explicou o que ele precisava aplicar para determinada função. Exato. O meu ponto é o seguinte, que você estava pensando e você estava falando e eu pensei aqui, né? Tem, por exemplo, muitos conteúdos aí no YouTube, internet, Instagram. Hoje você tem acesso a muita informação. Sim. Seja com um videozinho de 45 minutos, 1 minuto, até podcast que nesse aqui que dá uma hora. 50 minutos, algo nesse sentido. Você acha que, por exemplo, quem tenta fazer na sua empresa, mas não dá certo, é porque tá, de alguma forma, com um entendimento superficial da coisa? Porque eu vou dar um exemplo. A gente já tem aqui 26 podcasts, né? Sim. Estamos gravando aqui esse... Do papo de ADM, Isso, né? só do papo de ADM. Estamos gravando aqui ADM. só do papo de ADM 26 edições. O que acontece? Em várias dessas edições você já disponibilizou ferramentas. Sim. Falou, clica aqui, entre em contato com a gente que a gente vai disponibilizar a ferramenta. Sim. Você, além de disponibilizar um conteúdo para aquela pessoa, que é em formato aqui de podcast, você entregou uma ferramenta para ampará-la. Sim. Por exemplo, você acha que o erro também está nas pessoas que escutam algo legal, interessante aqui, que elas entendem que é o bom, mas elas não se aprofundam mais no tema, não buscam entender mais do tema e já tentam executar de qualquer jeito na empresa delas? Você acha também esse aí é um ponto que deve ser levado em consideração? O aprofundamento? É um ponto que eu acho que sim. É um ponto que tem que se levar em consideração, mas aí tem algumas dinâmicas em relação a isso. Qual que é a primeira dinâmica hoje? Ninguém tem tempo. Sim. Que todo mundo tem, mas na verdade, se você for pegar ali e olhar o tempo que as pessoas passam nas redes sociais, é muito mais do que o tempo que ela passa, por exemplo, na jornada de trabalho dela o dia todo. Eu acho que o problema central da coisa, sabe o que é? Qual? Querer. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu me sinto obrigado a fazer algo, eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu estou sendo obrigado. Quando eu faço porque eu estou sendo obrigado, eu não faço do jeito que eu deveria fazer, porque eu não tenho interesse. O meu sentimento é de raiva, de estresse. Pô, eu tenho que fazer isso, bicho, tem que treinar não sei quem, tem que falar com fulano. Não. Nem começou, mas eu quero que acabe logo, né? Eu tô doido pra acabar logo. Vixe, não aguento mais. Cara, primeira coisa é querer. O quanto você quer sair do operacional da sua empresa, o quanto você quer ser útil, o quanto você quer fazer a sua empresa crescer, o quanto você quer, e aí é isso que eu ensino para os nossos empresários, o quanto você quer dobrar, multiplicar o seu faturamento, multiplicar os seus lucros, ter liberdade. Ah, eu quero, mas você quer quanto? Você está disposto a quanto? Sabe quando a gente tem algumas conversas aqui no escritório, né? E eu falo, cara, vocês estão a fim da gente focar nesse projeto? Tô, mas vocês estão quanto? Porque se você disser pra mim, eu tô focado, mas não tô tão focado. Eu quero isso, mas não sei o quê. É a mesma coisa, cara. Tu quer dobrar o teu faturamento? Você quer multiplicar o teu lucro? Quero, mas você quer quanto? Não, eu quero urgentemente. Beleza, então é isso que você tem que estar disposto a fazer. Você tem que comer isso com farinha. Aí você falou de um ponto, mas o Cauê, quando você trouxe aquela conversa com o Cauê e tal, ele já tinha os conhecimentos necessários. Não tem possibilidade, por exemplo, de eu trazer algo para uma pessoa fazer da qual ela não tem conhecimento para isso. Não vai dar muito certo. Não vai funcionar. Aí é por isso que eu tenho que fazer o seguinte. Se eu não fizer, ninguém faz bem feito. Mas por quê? Porque o outro não tem capacidade ainda. Porque o outro não está pronto para receber tal demanda para ser feita. Por quê? Porque não tem capacidade ainda. Você entendeu? Então é um emaranhado de coisas. E sabe quem é a pessoa menos capacitada nessa história?
O próprio dono. Porque ele é o responsável por capacitar a equipe. Ele é o responsável por trazer para as pessoas... Cara, vou te falar. As pessoas falam assim, mas eu não preciso ser o mais inteligente da minha empresa. Eu só preciso ter os mais inteligentes. Como é que você vai coordenar pessoas mais inteligentes que você? Como é que eu vou saber que eles são mais inteligentes? Não é esse o ponto. Por exemplo, digamos que, sei lá, amanhã a gente comece a criar um software do método administrador de resultado. E nesse software, eu vou precisar de programadores, certo? Eu sei programar? Não. Mas eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que pedir, eu sei analisar se está bom ou não, se vai entregar o resultado que eu quero ou não. Agora, como é que um empresário ele vai, sei lá, delegar algo para alguém que ele mesmo não tem a capacidade? Ele não sabe ensinar, ele não sabe delegar. Porque não é delegar tarefa, é só pegar, toma aqui e enche ali. Isso não é delegar? É. Eu estou delegando uma tarefa para você. Sim. Agora eu falei para você, eu quero natural, eu quero gelado, eu quero cheio, eu quero meio, eu quero... Que horas eu quero, como eu quero, como é que eu quero que você sirva, que horas eu quero que você encha. Não falei nada disso. Ou seja, você não está com o conhecimento certo para tal. Entendeu? Então, aí é que está o ponto. Então, quando a gente fala sobre isso, é muito mais sobre o dono da empresa, é muito mais sobre capacitação do que qualquer outra coisa. Perfeito. E como você acha que, por exemplo, isso tudo impede o crescimento e mais esgota, por exemplo, o empresário? Porque ele começa a virar o gargalo da empresa, cara. A partir do momento que você não tem conhecimento, a partir do momento que a tua empresa está crescendo e você começa a se amarrotar de coisa, é porque você já desencaixou dali. Não é mais ali que você tem que estar. Você entendeu? Não é mais ali que você tem que estar. Você tem que estar exatamente onde você faz o negócio crescer, onde a coisa dá certo. Então não é mais onde você está. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Se eu fosse dentista e quisesse escalar o meu consultório, qual é a premissa básica que eu tenho que fazer? Trazer mais dentistas, certo? Por quê? Porque dentista ele vende hora. Beleza, ele faz toda a parte do atendimento e tal, toda a parte da entrega de transformação. Mas o principal ativo que ele vende para um cliente é tempo. Então, se eu quero aumentar o faturamento da minha empresa, eu tenho que aumentar o quê? Aumentar a disponibilidade de tempo. Como é que eu faço isso? Trazendo outros profissionais. Só que a partir do momento que eu trago outros profissionais, o meu papel não é mais ser dentista. O meu papel agora é vender, é lotar a agenda dos profissionais, é trazer mais dentistas, é ampliar o espaço, é contratar mais gente, é contratar uma equipe de marketing, é ter um software de gestão, é ter um bom sistema de agendamento, sei lá, ter uma equipe de tráfego, produção de conteúdo, estar na internet. O game virou. O meu trabalho não é mais ser o dentista que atende. O meu trabalho é maximizar o lucro da minha empresa. Você entendeu? Então, ele mesmo se torna o gargalo e aí traz o esgotamento. Por quê? Porque ele vai querer continuar sendo dentista. E aí quem é que cuida do consultório? Ninguém. Entendeu? Aí as coisas começam a se amarrotar e isso vai fazendo com que a empresa deixe de crescer. Por quê? Não vai rolar. Não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Pronto, perfeito. A gente já está mudando aqui agora. O rumo dessa conversa ela está indo pro passado o primeiro ponto da gente identificar, né, o que é gargalo, a situação que te deixa como refém na empresa, o oposto, né, o que não te deixa como refém. Mas, por exemplo, vindo para esse lado da transformação, a gente já fez aqui diversos conteúdos. A gente tem um método, né, onde a gente ensina que tem 3 pilares fundamentais. Planejamento, processos e pessoas. Exatamente. Né? Isso tudo precisa funcionar de forma harmônica para que a empresa comece a rodar e você saia do sufoco e passe a gerenciar o teu negócio de fato, tomar conta. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tripé fundamental para o negócio se tornar organizado e como isso age no dia a dia na empresa. Pronto.
Vamos continuar nessa história do dentista. Sim. Quando ele começa a crescer, ele tem que sair, sei lá, não é que ele tem que sair do operacional. Eu gosto de dizer o seguinte, liberdade para você não é deixar de fazer algo. É confuso? É estranho? O que é liberdade para você? Talvez liberdade para você seja não fazer nada, certo? Só que dentro do administrador de resultado, isso não significa liberdade. Até porque isso não existe. Isso não existe. Esse papinho que a galera fala, porque não sei o quê, porque você vai ficar em casa sem fazer nada e o dinheiro entrar na conta, balela. Você tem que fazer um monte de coisa para as coisas acontecerem. A verdade é o seguinte, quando eu ensino sobre liberdade, eu ensino que você tem a opção de estar ou não no operacional. O que isso significa, Marcos? Isso significa que você tem autonomia para, se quiser, se dar ao luxo de estar na operação em alguns momentos na sua empresa, sim. Por que não? Quer dizer que porque você é dentista, você ama o que você faz, mas você escalou seu negócio, agora você não pode atender paciente nenhum? Porque é proibido? Está escrito em pedra que é proibido você estar no operacional? Não. Sabe o que você faz? Você pega, sei lá, toda sexta-feira de manhã e você fala, sexta de manhã é o dia que eu não sou empresário dessa empresa, eu sou dentista dessa clínica. E sei lá, vou atender criança. Exemplo. Certo? Então, o que acontece? Isso é planejamento. Quando eu decido sobre o futuro do meu negócio e eu organizo o que a gente chama de PEC, o Planejamento Estratégico da Cultura, né? Eu organizo toda a parte de REX e etc. Então, eu começo a criar para onde o meu negócio vai, eu começo a pensar estrategicamente. Eu, por exemplo, aqui dentro da Leal, né, da Leal Administração e Consultoria, que é o meu escritório, eu não estou o tempo todo no operacional. Aliás, eu me dou ao luxo de estar quando eu quero estar, mas não porque eu preciso estar. Você concorda? Sim. Então esse é o ponto. E isso a gente consegue com planejamento. Mas só planejamento é suficiente? Não. A gente precisa de quê? De processos. E aqui entra... E processos sem pessoas não funcionam. Então é uma via de mão dupla aqui. Para que eu tenha pessoas altamente capacitadas, para que elas façam as coisas sem depender de mim, para que elas tenham responsabilidade, para que elas tenham autonomia, eu preciso de processos. E aí entra uma ferramenta exclusiva nossa, por exemplo, que é a responsabilidade estratégica de cargos. Que quem está no nosso método sabe o que é isso e sabe a importância disso. Né? Então, aí a gente tem processos e pessoas que formam a nossa base, nos liberam a liberdade de estar onde eu quero, que é estar no estratégico da empresa, tomando decisões, fazendo planejamento para minha empresa, multiplicar os lucros dela para fazer minha empresa crescer. E só com essa liberdade, que inclusive é o primeiro marco que o dono da empresa, quando ele entra no nosso programa, é o primeiro marco que ele conquista. É a liberdade. E tem gente que acha que conquistar liberdade é dinheiro. E liberdade pouco ou nada a ver tem com dinheiro. Tem com inteligência e maestria em fazer as coisas do jeito certo. Você entendeu? Então, a partir do momento que eu vou lá e eu consigo estruturar isso da maneira correta, cara, o negócio vai embora. Você quer ver? Pergunta pro Bebeto qual foi a primeira coisa que ele conquistou quando ele entrou no nosso programa. Foi liberdade. E hoje ele dobrou o faturamento da empresa dele. Mas o primeiro ativo que ele conseguiu foi liberdade. Primeira coisa. E depois disso, o negócio decolou. Depois disso, o negócio escalou absurdamente. E é o que é hoje. Eu tô falando do Bebeto, e aí talvez as pessoas não saibam quem é. É o Bebeto Moto, você pode até pesquisar isso no Instagram. É um cliente nosso, passou pela nossa metodologia aqui do administrador de resultado, e hoje é um cara que ele vive, ele faz o que ele gosta, e ele é apaixonado pelo que ele faz, e a empresa dele escalou absurdamente. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente foca no tripé do jeito certo,
Isso te permite estar no lugar certo que você quer. E isso faz com que você tenha os resultados que você busca. Perfeito. Você falou aí, né, do pilar, né, do tripé, processo, planejamento, processo e pessoas. Mas eu queria te falar de algo que é extremamente importante. Por exemplo, a gente já falou aqui no podcast de várias coisas. A gente falou agora do tripé, mas anteriormente você falou sobre diversas áreas do negócio, questão de marketing, escalar, contratar pessoas, expandir o negócio. Eu queria te perguntar, no meio desse turbilhão de tudo isso que envolve a mudança, eu queria te perguntar como criar clareza, por exemplo, do que é mais importante. Porque para você mudar, você precisa de tomar várias atitudes, né? Controlar melhor o teu espaço, o teu ambiente. Mas eu queria te perguntar como quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, cria a clareza importante do que é prioridade estratégica e por onde ela deve começar. Vamos lá. Como que a pessoa cria clareza do que é prioridade estratégica para ela? É claro que isso não é da noite para o dia. Só que, por exemplo, se começa a fazer uma análise, tá? Existe uma maneira técnica da gente fazer isso e a gente passa isso lá dentro do método que, para trazer isso para cá, é um pouco difícil porque é complexo de explicar da maneira que eu explico lá. Mas eu vou tentar trazer isso de uma maneira mais simples. Pensa que você está lá na sua empresa. Você é o dito dentista que quer escalar a empresa, mas que você continua sendo, por exemplo, o dentista principal, certo? Beleza, como é que você cria clareza? Primeira coisa que você tem que pensar, cara, será que eu sou tão útil assim aqui? Será que tem outras coisas da empresa que eu poderia me dedicar que isso faria com que ela tivesse mais resultado? Porque a clareza ela vem justamente desses questionamentos. Então, eu não consigo criar clareza se eu não consigo me questionar, por exemplo, onde eu poderia ser mais produtivo. Porque eu fui produtivo até um certo momento. Né? Então, eu preciso entender agora onde eu posso ser mais produtivo e entregar mais resultado para o meu negócio, mesmo que eu não esteja no operacional. Você entendeu? Então, essa clareza ela vai partir do questionamento dele de utilidade. E você pode até pensar também, não, cara, o ponto que eu sou mais útil... Eu vou pegar o exemplo do Daniel. Cara, o Daniel, a clareza dele de prioridade estratégica é de conteúdo. O Daniel não faz outra coisa além de conteúdo na empresa dele, lá na Campeões da Raia. O foco dele é o conteúdo, é onde ele entrega valor, é onde ele gera resultado. É no conteúdo. Então é lá que ele... Isso aí está no operacional? Não, ele tem uma equipe que cuida de vendas, ele tem uma equipe que cuida do marketing, ele tem uma equipe que cuida da gestão, mas é onde ele faz o negócio dele crescer? Na parte de gestão de conteúdo. Então é lá que ele foca a prioridade dele. E na parte de compras também. Então, essa clareza, ela vem justamente de você se questionar onde você gera mais valor e mais resultado para o negócio. Onde é o teu ativo principal. Sim, perfeito. Você trouxe aí, além do exemplo que a gente está utilizando, né, durante o podcast todo do dentista, traçando esse paralelo, essa analogia. Eu estou fazendo isso porque é como se fosse uma consultoria de fato. Sim, sim. Você trouxe também outros 2 pontos que são os nossos clientes que foram formados ali no método, que é tanto o Bebeto Motos, quanto... Pronto, o caso do Bebeto. Sim. Ele percebeu, por exemplo, que a clareza dele no início não era sobre estar no balcão ou sobre estar na oficina. Que, inclusive, na época que ele veio para o nosso método, ele ia falar assim, cara, eu sou a pessoa que mais entende de motos na minha loja. Então, tem serviços lá que se não passar por mim, não faz. Só que onde era que estava o principal ativo dele? No setor estratégico de compras. Comprar bem para ele era um grande ponto de fazer o negócio dele ter muito resultado. E foi o que aconteceu. Então, quando ele começou a focar mais nisso, foi onde o jogo dele virou.
Não necessariamente ele tinha que estar na oficina. Não necessariamente ele também tinha que não estar na oficina. Mas ele entendeu que o jogo dele virava quando ele estava em outro lugar que fazia mais diferença do que onde ele estava no momento. Sim, perfeito. Perfeito, ainda mais essa colocação que você trouxe agora sobre o Bebeto, mas falando, né, continuando. Tanto o Bebeto quanto o Daniel, eles hoje são focados mais em uma determinada área do negócio. Mas nem por isso as outras áreas estão abandonadas ou não produzem mais nada. Pelo contrário. Exato. O Bebeto, às vezes a gente acompanha, né? Ele tá, às vezes, fora da cidade, mas a loja continua aberta, funcionando. Se você chegar lá... Exatamente. Para ter um conserto de uma moto, uma avaliação, uma revisão, de repente, os funcionários não vão dizer, não, espera aí que o Bebeto tá chegando, ele vai dar conta do recado. Não, a loja continua operando. Certo. Tanta questão, também com o Daniel, que não mora, por exemplo, na cidade exatamente onde é o escritório dele. Sim. Mas o escritório continua operando, ele estando lá ou não. Sim. Eu queria te perguntar, por exemplo, dentro disso, a importância, por exemplo, dos processos bem definidos, que não dependem, por exemplo, da memória do dono ou da presença dele para que sejam executados. Eu queria que você falasse sobre esse papel importante do processo e o quanto isso tem de relação, de importância, para que isso aconteça, para que a loja, a fábrica, o negócio opere sem o dono estar presente. Eu vou explicar, eu vou responder essa pergunta de uma maneira totalmente diferente. Veja bem, o que são processos bem definidos? Vou explicar isso de uma maneira que qualquer pessoa vai entender. Música. Música é um conjunto de processos estruturados e bem definidos. Certo? Beleza. A pergunta é, a importância de processos definidos que não depende da memória do dono. Beleza. Imagina que você tem uma banda. Uma banda ela vai ter um baixo, uma bateria, um teclado, uma guitarra e vai ter o cantor. O cantor é responsável pela música, pela interpretação da música. Pela letra, né? E Isso. pelo canto. Isso. O guitarrista é responsável pelas partes de guitarra. O violonista do violão, o tecladista pelo teclado e etc. Certo? Sim. Beleza. Então, partimos do pressuposto que uma música ela vai ter uma sequência lógica de passos, que são chamados de notas musicais, certo? Sim. Essas notas musicais se formam através de uma melodia, e isso compõe uma música, certo? Logo, podemos dizer que um processo é um conjunto de notas tocadas de maneira melódica que fazem com que o resultado final seja uma música. Perfeito? Sim. É igual uma receita de bolo. É uma sequência lógica de passos usando ingredientes que se transformam em um bolo. O que acontece? Quando você vai fazer um ensaio com uma banda, Sim. previamente você passa as músicas para os músicos. E eles têm que fazer o quê? Ensaiar as músicas para que na hora o que aconteça? A música saia do jeito que é para ser. Certo? Quando que isso não acontece? Quando não é passada a música. Ou quando os músicos não ensaiam as músicas. Sim. Então, a importância do processo para que não dependa do dono são 2 pontos. Primeiro, tem um processo muito bem feito, muito bem estruturado, como se fosse a partitura de uma música. Sim. E segundo, o músico tem que estudar. O músico tem que treinar a música antes. Para que na hora que você chegue no show, ele não toque tom errado, nota errada. Sim. Você entendeu? Sim. Então, a importância desses processos é justamente isso. Primeiro, para que você saiba o que você está fazendo. E segundo, para que você treine o que você está fazendo, porque na hora que de fato você tiver na execução, você saiba o que está fazendo sem errar. Só que o problema é o seguinte: nem todo dono de empresa é um maestro. Nem todo dono de empresa é um chefe de cozinha para lembrar da receita do bolo. Então aqui o que eu estou querendo trazer é que o dono da empresa é a principal peça de desenvolvimento do negócio. Você entendeu agora por que eu falei que não adianta você contratar os melhores se você também não for o melhor? Não adianta, cara. Eu posso vou trazer nomes aqui.
Elon Musk de inovação, Mark Zuckerberg de programação, Tim Cook como um grande especialista na parte, sei lá, de gestão e vendas, certo? Vou trazer essa galera. Se eu não souber dizer para eles o que eu quero, como eu quero, porque eu quero, do jeito que eu quero, eles não vão entregar. Podem ser os melhores do planeta, não entrega. Por quê? Porque eu não sou bom. Porque eu não sei o que eu quero pedir. Porque eu não entendo daquilo que eu estou pedindo. Sim. Você entendeu? Uhum. Então, esse é o lance. Então, só para a gente fechar essa pergunta aqui sobre os processos, é exatamente isso. O processo é como se fosse a partitura da música. Exato. Com todas as notas, com toda a sequência melódica, com tudo. E lá, o músico lê, escuta, assiste, treina e executa. E ele vai executar errado. Por quê? Porque nenhum músico acerta a música de primeira. Assim também é dentro da empresa. Eu vou passar um negócio para você, eu posso te passar o processo perfeito. Tu não vai fazer bem de primeira. Por isso que a gente tem a etapa do treinamento. Aí depois da etapa do treinamento vem qual? O ensaio. Depois do ensaio tem o show. O que é o show? A delegação da responsabilidade. Então eu só delego a responsabilidade para você depois que você foi lá, aprendeu a tocar o instrumento, aprendeu sobre a música, treinou a música, ensaiou a música. Uhum. Aí eu te delego. Aí agora eu falo, cara, o show é amanhã. Aí você vai estar pronto. Sim. Você entendeu? Perfeito. Vamos continuar nesse exemplo da música. Eu gosto apesar de não tocar nada, eu gosto de música, né? Quem não gosta de música, na verdade? É verdade. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu sou cantor, eu tenho as músicas. Certo. E eu tenho uma banda. Certo. Músico, baixista, violinista, certo, guitarrista, baterista, enfim, todo mundo. Uhum. E todo mundo tem que estudar a sua parte da música. Certo. Eu vou lá e entrego a parte de cada um. Uhum. Né? Como é que eu monto, por exemplo, uma equipe comprometida que executa sem depender só de mim? Por que eu estou perguntando isso? Porque mesmo assim a gente já viu casos, né, de pessoas que de fato entregam a responsabilidade, aquela tarefa pro time. Só que depois vem se queixar. Pô, eu entrego, mesmo assim eu digo pro meu time fazer e ele não faz. Legal. Era pros meus músicos estudarem a música, mas chega aqui no dia pra gravar a música, pra tirar o som, eu vi que ninguém estudou. Como é que eu monto uma equipe, por exemplo, diferente disso? Como é que eu monto uma banda que seja comprometida pra estudar as músicas? Com empresa a gente chama isso de cultura. Com banda a gente chama isso de estilo musical. Pensa bem. Imagina que tu tem... Que tipo de música que você gosta? Eu gosto de sertanejo, gosto de pagode. Do pagodão baiano. Pagode baiana, pronto. Rocha, enfim, um monte de coisa. Eu já vou te dizer, já vou te adiantar, que se você me chamasse pra ser guitarrista da tua banda de pagode, eu não iria. E se eu fosse, provavelmente eu não tocaria bem. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não gosto. Uma pessoa não se compromete com aquilo que ela não gosta de fazer. Você já viu alguém comprometido com algo que ela não gosta? Não. Ok. E por que um colaborador ele não se compromete a fazer o que ele tem que fazer? Porque ele não gosta do que ele faz. Pura e simplesmente, o nome disso é cultura. Quando eu atraio as pessoas erradas e coloco no lugar errado, essa pessoa não vai fazer o que ela precisa fazer. Sabe por quê? Porque ela não gosta. Entendeu? Sim. Então, quando você pega uma... Você quer, é tipo assim, ó. Por exemplo, eu gosto de rock. Eu gosto de rock. Mas eu já toquei em bandas de forró, já toquei em bandas de sertanejo, já toquei em bandas de axé. E eu gosto de axé, tá? Eu gosto, me divirto tocando axé. Agora, cara, não me coloque... Eu toco numa banda católica. Uhum. E nessa banda tem um momento do show que é um momento que eu desejo que ele acabe extremamente rápido. Por quê, velho? Porque é uma parte onde tem uma sequência de músicas de pagode. É? E eu faço o básico do básico do básico. Não faço mal feito. Mas tá longe. Por exemplo, quando são músicas que eu gosto, que são rock, que eu faço extremamente além do que eu deveria fazer. Assim é o comprometimento do colaborador. Quando ele não faz aquilo que ele gosta de fazer, ele não vai entregar. Mas quando ele gosta, ele vai entregar muito além daquilo.
Tá. Por quê? Porque ele gosta de fazer. Então, o comprometimento de uma equipe vem de uma cultura alinhada e vem de você pegar a pessoa certa no lugar certo. Você quer ver? Eu, por exemplo, eu adoro desenvolver planilha. Eu perco o tempo, a noção de espaço, de tempo e de tudo quando eu estou focado produzindo uma nova ferramenta. Eu adoro criar as coisas. Né? Eu já falei em alguns momentos, por exemplo, a importância que o Lego, aquele brinquedo de montar Lego, teve na minha vida. Sim. Porque isso me desenvolveu diversas coisas. Então, eu gosto de criar as coisas. E eu criava muito com Lego. E hoje eu faço muito isso. Por exemplo, eu pego um conceito de um livro ou um combinado de conceitos de diversos livros e crio uma ferramenta. E quando eu estou na frente do Excel montando uma ferramenta, eu esqueço do mundo, porque eu gosto daquilo. Uhum. Agora, você quer ver uma coisa que eu não gosto de fazer, por exemplo? Tem muita coisa que eu gosto, tem muita coisa, sei lá. Mas tocar pagode, por exemplo, não gosto. Uhum. Mas eu toco, porque eu sou, sei lá, obrigado a tocar, né? Sim. E já tenho amigos que gostam lá na banda, né? Então, assim, cara, é isso. O comprometimento de uma equipe vem exatamente da cultura. É igual uma banda, vem tipo do estilo musical. Entendeu? Tá. Então, quando você pega as pessoas certas, coloca no lugar certo, do jeito certo, e aquela pessoa ela gosta de fazer isso, vai acontecer. Uhum. Entendeu? Vai acontecer, vai dar bom. Tá. Vai dar certo. Eu só fiquei com a dúvida porque você falou aí e repetiu várias vezes sobre a pessoa, a relação dela gostar, Uhum. né, do que ela tá fazendo e a relação dela entregar bem feito. Certo. Entretanto, existem casos dos quais você às vezes não gosta, né, do que você está fazendo, daquele pedaço específico, por exemplo, mas mesmo assim você faz, você entrega. Sim. Que foi, por exemplo, o seu caso agora, você revelou. Eu não sabia disso, mas você revelou. Sim. Existe uma parte do show ali que eu não curto fazer aquilo, mas eu faço, eu entrego. Nossa, e tem hora que Nailton, eu toco, né, com o Nailton Sim. Matos, aí tem hora que ele quer esticar isso e eu fico olhando pro violonista e falo, velho, acaba logo, pelo amor de Deus. Uhum. Sabe? Porque eu tô doido pra acabar aquilo ali. Que é um negócio, a mesma coisa o tempo todo e e é isso. Tá. Seguindo essa lógica, eu queria te perguntar. Como é que eu faço, por exemplo, para identificar dentro da empresa que é aquele funcionário que não gosta do que ele faz, eu tenho um funcionário que eu não gosto do que ele faz, mas mesmo assim ele ainda me entrega o que precisa. Que é, por exemplo, o seu caso. Se você não me contasse, eu poderia ir em um show seu, por exemplo, E não perceber. e não perceber. Beleza. Tipo assim, você disse, cara, eu não gosto de fazer, mas mesmo assim eu faço. Mesmo assim eu faço. E a gente tá falando aqui, batendo na tecla da Sim. relação, de a pessoa gostar gostar do que faz e fazer com que isso ela entregue bem. Aham. Como é que eu identifico na minha empresa que eu tenho um funcionário que mesmo entregando as coisas bem, ele não gosta do que ele faz? Porque se ele não fizer, eu vou demitir ele. Simples. Tu acha que se eu não tocar o pagode lá pra Nailton, ele não vai me tirar da banda, não? Talvez não, mas... né? Enfim, é isso, cara. Tem muita coisa em jogo. Tem gente que ela não... Por exemplo, tem gente que aceita um determinado desafio porque, obviamente, a vida acontece. Eu tenho conta pra pagar, eu tenho um monte de coisa pra fazer e por aí vai. Sim. A vida não é só um morango, né? Como as pessoas chamam. E agora morango do amor. A vida não é só um morango, né? A vida não é só um morango onde a gente faz tudo que a gente gosta. Às vezes a gente tem que fazer o que é preciso. Eu enfrento um monte de perrengue aqui no escritório, todo santo dia, que são perrengues que claramente eu não queria enfrentar. Mas por que eu enfrento? Porque eu preciso. Você entendeu? Tá. Então, muitas vezes as pessoas, mesmo não gostando, elas fazem, porque elas têm que fazer. Agora, qual que é a diferença? Que se elas gostassem, elas fariam muito melhor. Com certeza absoluta. Se elas gostassem, elas fariam muito melhor. Por exemplo, tem gente que... Vou pegar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela ama cozinhar. Mas tem uns pormenores. Ela ama cozinhar. Mas ela não gosta de cozinhar a comida do dia a dia. Se dependesse dela, ela não cozinharia comida no dia a dia. Mas minha mãe cozinha absurdamente bem.
Mas o que ela gosta de cozinhar? Ela gosta de cozinhar coisas diferentes. Ela gosta de dar uma inventada. Não é de inventar, mas, por exemplo, ela não gosta de cozinhar o básico todo dia, a mesma coisa. Inventar que eu digo é, sei lá, fazer uma lasanha, uma carbonada nesse sentido. Pronto. E aí, cara, nesse sentido, ela vai longe, ela se entrega. Mas quando é o básico do dia a dia, ela vê assim, tipo, pô, faz porque tem que fazer, porque é obrigação. Então, a mesma coisa, isso é válido pra gente, como empresa, né? Pro empreendedor e pro colaborador. Muitas vezes a pessoa vai fazer porque ela é obrigada a fazer, não porque ela quer. E na maioria das vezes, por exemplo, treinar, academia. Eu, particularmente, não gosto de academia. Eu não gosto por alguns fatores. Por exemplo, detesto academia cheia. Então, pra mim, teria que ser alugar a academia individualmente pra mim, pra eu me sentir bem pra treinar. Não porque, não gosto de pessoas. Não, porque tem uma série de coisas. A música me incomoda. Você chega na academia, tá tocando, sei lá, pagode, forró, não sei o quê. E eu gosto de treinar, por exemplo, ouvindo podcast. Eu treino estudando. Então, o que acontece? São questões. E se eu estou no ambiente do jeito que eu quero e do jeito que eu gosto, as coisas saem do jeito melhor. Então, o problema é que muitas vezes a gente precisa se submeter a situações das quais a gente não quer mesmo assim. Então, é por isso que a gente não faz as coisas como deveria. Entendeu? A gente não entrega tão bem. E muitas vezes as pessoas não são comprometidas porque elas não querem fazer, elas não gostam daquilo, embora sejam obrigadas, não por mim que sou o dono da empresa, mas elas são obrigadas pelas próprias questões delas. Por exemplo, a pessoa ela tem que pagar a conta, ela tem que pagar aluguel, ela tem que comer. Ela precisa fazer. Então, das duas uma. Ou você vai correr atrás do que você quer e do que você gosta, ou você vai ter que se submeter ao que as pessoas estão procurando. Então, eu vou lá e tenho uma vaga de emprego. A pessoa vem e se candidata. Mas aí das duas uma. Ou ela está se candidatando porque a vaga é muito boa e ela quer aquilo ali, ou é porque ela gosta. Se ela está fazendo porque ela precisa, obviamente que ela não vai fazer como ela deveria. E talvez ela faça também porque ela precisa. São dois pontos. Só que na maioria dos casos hoje, a questão é que as pessoas não fazem, não são comprometidas porque elas não gostam do que elas fazem. Então elas fazem o mínimo. O mínimo só gera o mínimo. Ok. Tá. Digamos que eu sou um ouvinte desse podcast. Eu tô ouvindo isso aqui e me surgiu a seguinte dúvida. Beleza, eu posso ter gente na minha equipe hoje que não gosta do que faz, por exemplo, mas ainda assim faz e me entrega o resultado. Eu ainda tenho um resultado com aquela pessoa. Certo. Só que digamos que a partir de agora eu botei na cabeça que, cara, é importante eu ter gente aqui que gosta do que faz. Certo. Porque esse cara vai me entregar melhor. Certo. Vai fazer mais, não Certo. só o necessário. Eu queria te perguntar o seguinte, existe, por exemplo, a possibilidade, uma maneira, alguma técnica, que eu possa, por exemplo, identificar que aquela pessoa é a pessoa certa para o trabalho, que ela gosta de fazer aquilo, por exemplo, já na entrevista? É claro. Ou só, por exemplo, testando? Com certeza absoluta. Como eu faço isso? Aí você precisa de processo, cara. Não tem. Aqui no podcast eu não consigo te entregar isso. Tá? Mas vamos lá. Existe um método que passa desde o processo, tá? Uma pessoa numa vaga de trabalho, num posto de trabalho dentro da tua empresa, começa muito antes de você entrevistar ela. Começa inclusive de pontos que eu falei lá atrás, que é o fato de você estar no local onde você é mais útil dentro da empresa influencia diretamente no que a gente está falando agora. Porque a pessoa certa na minha empresa depende, inclusive, de como a minha empresa está estruturada, de como a minha empresa está organizada, para que eu não traga pessoas erradas. Certo? Mas, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que você está nesse ponto. O que fazer? Primeiro, você precisa saber para onde a empresa vai. Eu só posso trazer as peças certas sabendo para onde eu estou indo. Planejamento. Depois vem o processo. De uma maneira muito simples. Qual que é o processo? Inscrição da vaga, recrutamento, seleção de currículos. Né? Quando eu falo de seleção de currículos, não é de você recolher currículos. Isso é o processo de recrutamento. O processo de seleção é de fato de você ler e falar, esse aqui é bom, esse daqui não é.
E o que garante que um é bom e o que não é? Quando você pega o currículo e olha para o que você escreveu daquilo que você está buscando para a empresa. Aí vem o próximo passo, que é a parte da entrevista. Aí vão, sei lá, diversas ferramentas que você pode aplicar num processo de entrevista. E aí, beleza, depois do processo de entrevista, eu gosto do processo de teste. Por quê? Porque é onde você vê de fato. É onde você vai pegar a pessoa e vai colocar na fogueira. E você vai ver como ela se sai. E dali você vai ver se aquela pessoa gosta daquilo ou não. Entendeu? Então, é uma parada que... isso, obviamente, deve ter sido popularizado por outra pessoa. Mas a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Érico Rocha, que é o meu mentor. E o Érico fala, contrate devagar e demita rápido. Então, se você tem um processo muito bem estruturado, a gente ensina isso dentro do administrador de resultado, você vai ver que você vai ter o processo certo para trazer as pessoas certas para que você não tenha problema. Sim. E tenha pessoas que, de fato, vão trazer o resultado que você está buscando. Entendeu? Então, isso é processo. E aí, por fim, vem a parte... Aí agora vem a parte do quê? Da banda. Que a gente chama de onboarding. A parte da banda, onde eu te dou uma função dentro da banda, te dou as músicas para você estudar, te digo quando é que vai ter ensaio e o dia que vai ter o show. Eu te dou o processo, as ferramentas, o conhecimento, o treinamento e, por fim, te coloco para rodar. Ou seja, coloco você para fazer as coisas. As chances disso dar errado é mínima, mas tem que fazer tudo isso que eu falei. Tá, perfeito. Pra gente finalizar esse ponto, eu só fiquei com uma dúvida aqui e queria te perguntar, que é o seguinte. Durante esse processo de seleção de currículo, vem entrevista, né? Vem o primeiro teste ali. Você já foi da entrevista para o primeiro teste? Você disse que gosta de testar mesmo assim, né? Mesmo depois da entrevista. Você já foi, por exemplo, com a sensação de que, pô, eu entrevistei ali, por exemplo, o Cauê. Eu acho que o Cauê não se adequa às funções, mas eu vou testar mesmo assim. E aí você se surpreendeu positivamente, por exemplo, com aquela pessoa acabou ficando com você? Legal você ter falado do Cauê. Você sabe por quê? Não. Porque o Cauê, ele passou por 2 processos aqui. E o primeiro ele foi rejeitado. Sim. Então, o Cauê, ele passou por 2 vezes. Sim. No primeiro processo, que foi quando a gente trouxe o Vitor, né? Inclusive mandar um abraço pro Vitor, que não tá mais aqui no escritório, mas é um cara que tá sempre acompanhando a gente e mandar um abraço pro Vitão. Grande, Vitor. Eu queria trazer uma pessoa pra vídeo. E o Cauê veio e tal, a gente conversou, mas eu achei o Cauê muito inseguro, né? Inclusive das próprias produções. Quando a gente foi fazer teste e tudo mais, na conversa, eu fiquei assim, falei, pô... E aí entrevistei o Vitor na mesma semana. E já foi diferente quando eu entrevistei o Vitor. Então, quando eu trouxe o Vitor pra cá, e a gente foi fazer teste, o Vitor já tinha muito material pronto. O Vitor já tinha muita coisa. Então eu falei, pô, dá certo. Mas aí o que acontece? Eu precisei num novo processo, e eu não é que o fato de uma pessoa não servir pra uma coisa não serve pra outra. E o Cauê passou pelo processo, depois, pra outra coisa, pra outra atividade, e deu certo. Né? Sim. Então, assim, em alguns momentos, sim, talvez aquela pessoa pareça boa demais pra ser verdade e não entregue, e talvez também ela não pareça boa demais pra ser verdade e no fim ela entregue. Então, vai muito do feeling, mas principalmente, você tem que ter o ponto de balizamento, ou seja, eu tô comparando com o quê? O que eu quero? O que eu tô buscando? Então, esses são os pontos cruciais para que isso dê certo. Entendeu? Perfeito. Falando agora sobre o passo a passo da virada, né? Dessa transição, eu queria que você falasse da primeira transição que precisa ser feita. Obviamente tem várias etapas dentro desse processo, mas eu queria que você falasse sobre esse primeiro movimento, que é sair do operacional e entrar na gestão do negócio. Tá. Esse é o primeiro movimento, e como eu falei, é o primeiro marco que você percebe o ponto de vista de liberdade.
né? Exatamente o momento de você entende que não é que você não pode estar no operacional, mas que você escolhe estar ou não estar. Esse é o ponto. O primeiro movimento que você vai fazer é principalmente entender que na parte da gestão da empresa, ela precisa muito mais de você do que para ela rodar. Do que da parte operacional da coisa. A menos que você seja, sei lá, o advogado, o engenheiro, o dentista, o psicólogo, ou seja, o profissional liberal que sem você não executa. Sim. Mas, vou pegar um exemplo, uma contabilidade. Uma contabilidade, ela tem diversos processos. Então, por exemplo, tem a parte lá, que é o departamento pessoal, a parte fiscal, a parte contábil. O que acontece? Você é o responsável técnico, mas você pode ter outras pessoas que executem a parte operacional. Como, por exemplo, no mercado. No mercado você tem o caixa, você tem as prateleiras, você tem a conferência de mercadoria, tem as compras. Ao ponto que você cresce, você vai trazendo outras pessoas que você pode tirar aquela atividade de você e levar para outra pessoa. Então, o momento é que o primeiro ponto é você perceber o que eu posso deixar de fazer para outra pessoa fazer. Hoje, por exemplo, né? Então, você olha e fala, não, isso aqui eu posso deixar para outra pessoa fazer. Vamos pegar o exemplo de um consultório odontológico. Às vezes você é a pessoa que vai lá, você faz avaliação, aí você faz orçamento do cliente, aí você senta para conversar com o cliente, você que paga, você que recebe, você que tira nota. Não, você pode trazer uma pessoa para isso. Essa pessoa, você vai fazer a avaliação e falar, ó, fala com o fulano, agora aqui, ó, você vai precisar disso, disso e disso, o fulano vai cuidar disso com você. Ela vai fazer o orçamento para você, ela vai te passar os valores, ela vai te passar a forma de pagamento quando você está atendendo outra pessoa já. Você já otimizou o teu tempo, certo? Então, o primeiro movimento de fato é você entender o que você pode deixar de fazer para outra pessoa, para que isso te libere tempo, para você focar onde... A gente está falando isso desde o início. Focar onde você é útil. Onde você entrega. Entendeu? Sim. Perfeito. Dentro dessa transição, né, dessa passagem de bastão, eu queria te perguntar como fazer isso, como ter essa execução sem perder o controle do negócio? Com regras. Limites. E principalmente, é o processo que a gente falou desde o início. Lembra do processo da música. Primeiro eu vou lá, te dou as músicas, para você aprender as notas, para você treinar, para você fazer um ensaio com a banda para você tocar. Sim. Então, eu não perco o controle quando eu vou lá e vejo que você pegou a música, que você estudou a música, que você ensaiou com a banda e está pronto para fazer show. Eu perco o controle quando eu simplesmente te chamo, isso não é incomum no mundo da música, as pessoas te chamarem para fazer um show sem você nunca ter ensaiado com ninguém, mas você aí já é um bom músico. Aí você já é um grande músico, você já é um expert na música, que você não precisa ensaiar, porque você talvez já conheça as músicas. Você entendeu? Então, da mesma forma, você não perde o controle a partir do momento que você, enfim, desenvolveu a pessoa a ponto de saber que ela vai fazer tudo do jeito certo. Sim. Entendeu? É aí que, por exemplo, vai entrar, por exemplo, o papel dos indicadores nesse acompanhamento? Sem dúvida, total. Sim, sem dúvida. Porque aí, ó, nesse ponto, você vai criar, né, indicadores de performance e de resultado. Então, é exatamente onde você mede. Né, digamos, sei lá, você vai pegar a pessoa que, enfim, volta à história do padeiro. Você vai ver quantidade de pães, a qualidade do pão, o tamanho do pão, sim, o sabor do pão. E são os indicadores para você dizer, opa, aqui tá dentro, aqui não tá. Né? Assim como todo negócio tem os seus próprios indicadores. Sei lá, no Bebeto tem os indicadores, quantidade de serviço, tipo de serviço, tempo de serviço que é feito, né? A quantidade de retornos, sim, após um serviço. Então, são indicadores que você vai ter para você ver o que está dando certo e o que não está. Perfeito. Quais são, dentro dessas mudanças, por exemplo, quais são as pequenas mudanças que o empresário pode implementar, por exemplo, essa semana para já começar a ganhar tempo? Essa é uma boa pergunta. Quais pequenas mudanças? Eu acho que não sei, para mim a primeira e a principal mudança eu já falei, é você olhar onde eu posso ser útil. E aí a segunda principal ação que você vai ter é o que eu posso deixar de fazer para que outra pessoa faça,
para que eu tenha mais tempo. Ó, essa foi um ponto crucial, inclusive, para o Bebeto na época. Ele falou, Marcos, quando eu comecei a tirar de mim o que eu não precisava fazer e deixar outras pessoas fazendo, eu comecei a ter mais tempo para observar tudo que estava ao meu redor da minha loja. E eu comecei a perceber tudo que estava errado e comecei a ajustar. Ou seja, ele começou a ter tempo para observar o que não estava dando certo, para estudar os pontos de melhoria, para aplicar e deixar a coisa dando certo, rodando. Então, esse é a pequena mudança que você vai ter, mas que vai trazer grandes resultados. Porque é a partir daqui que você começa, né? E quando a gente trouxe as ferramentas certas, o conhecimento certo, tudo direitinho para ele, aí a coisa virou. Por quê? Porque ele começou a prestar atenção onde, de fato, ele fazia diferença. No caso dele, foi prestando atenção em tudo e colocando cada peça no seu lugar. Perfeito. A gente falou aqui, já também nesse episódio, sobre mentalidade, sobre tomar uma posição, assumir de fato o cargo que te compete. E eu queria te perguntar, dentro desse sentido, qual que é a mentalidade, né, que o empresário precisa assumir para ser o dono de verdade do negócio? Qual que você acha que é? Se eu fizesse essa pergunta para você. A mentalidade? De que, baseado na conversa que a gente tem aqui, em todo o conhecimento, eu acho que a mentalidade é de que as coisas não dependem, o negócio não pode depender propriamente de mim, mas eu tenho que puxar toda a mudança. Tá. Isso daí é um ponto que vem depois do que eu vou falar. A principal mentalidade que você tem que ter, que você precisa assumir para ser dono de verdade do seu negócio, é querer. Se você não quiser, nada acontece. Você pode trazer, e eu vou te dizer porque eu conheço os melhores consultores de gestão do Brasil. Eu conheço. Mas eles não vão fazer nada por você se você não quiser. O início de toda a mentalidade é você querer. O quanto você quer. O quanto você está alinhado com isso. O quanto você está envolvido. O quanto você está disposto. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem. Sim. Elas querem até a página 2. Elas querem o resultado e a transformação, mas elas não querem o processo. Elas não querem a dor, elas não querem a dificuldade. E aí nada acontece. Dentro desse processo de mudança, a gente falou sobre muitas ações, né? Que o dono da empresa pode ter para mudar o jogo, mas eu queria te perguntar sobre o que ele precisa, por exemplo, parar de fazer de forma imediata para não continuar preso no operacional. O que ele precisa parar imediatamente? Isso. Eu acho que o que ele tem que parar imediatamente é ele tem que parar de achar que só ele é o dono da verdade dentro do negócio dele e que só ele tem a capacidade de fazer tudo. Esse aí é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Depois disso a gente vai desencadeando a mudança, né? Esse é o ponto principal, porque é a principal crença que ele tem. Que só ele sabe, só ele pode, só ele consegue. Que só é ele. É tirar ele do centro da coisa. Que ele não é a empresa. Perfeito. Para finalizar, eu queria te perguntar qual é o primeiro passo prático que qualquer empresário pode aplicar já essa semana para fazer com que a empresa comece a trabalhar para ele e não o contrário. Primeiro, queira isso. Segundo, olhe para o que você está fazendo e tire tudo aquilo que você não precisa fazer e outra pessoa pode fazer. E terceiro, aplique a regra da banda. Contrate os músicos, pegue as músicas, treine as notas, ensaie com a banda e faça seu show. Simples assim. Perfeito. Então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer, né, toda essa coisa. E aí eu vou dizer, cara, enquanto vocês tiverem uma empresa que sempre depende de você, ela nunca realmente vai ser sua. Então, você não abriu o seu negócio para ser escravo da sua empresa, mas você abriu para você conquistar a sua liberdade e ter resultado. E isso é uma chave básica. Você precisa de método, de processos e de pessoas, né? Então, se fez sentido esse episódio para você, você já deixa esse like, né? Confirme o like que você deixou lá no início. E agora compartilhe esse episódio, porque a gente vai te ajudar a multiplicar os seus lucros e aumentar o seu faturamento, crescer sua empresa em 90 dias. E é isso, Vini. Obrigado. Eu que agradeço. Né?
Então esse foi o nosso episódio número 26. 26 sobre Marcos, quero que a empresa trabalhe para mim, não o contrário. Então se você quer que a sua empresa trabalhe para você e não que você trabalhe para ela, recomendo fortemente você assistir mais de uma vez e aplicar tudo que eu te ensinei aqui nesse episódio. Então é isso. Obrigado, Vini, mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.